Aqui é a Sam e agora vamos encarar as feras. Duna, escrito pelo Frank Herbert. Quem me segue no Instagram sabe que eu já terminei de ler Duna ano passado. Mas por que eu não gravei um vídeo antes? A questão é que eu sou assalariada e eu dedico a prioridade do meu tempo é o meu emprego, é o pagamento dos meus boletos. Então eu não tive tempo para sentar e me debruçar em cima do desenvolvimento de um vídeo para esse livro. Ele é um livro muito grande, muito complexo, dá para ver que tem muitas páginas. Eu não quis fazer de qualquer jeito e acabou que o tempo foi passando e eu simplesmente acabei não fazendo. Mas, agora que o Denis Villeneuve está fazendo uma adaptação cinematográfica baseada nesse livro, eu me senti motivada a finalmente fazer um vídeo sobre Duna. E eu realmente fiquei bem empolgada com o fato do Villeneuve estar fazendo essa adaptação de Duna. Eu sei que não vai ser fiel ao livro, pelo que já foi divulgado, já dá pra ver que existem algumas diferenças em relação ao original. E pode ser que isso dê certo ou não, a gente vai ter que ver o filme pra ver o que vai acontecer. De qualquer forma, o Villeneuve é um cara que gosta de ficção científica. Ele tem paixão pelo que ele faz. Então eu tenho confiança que ele vai se dedicar a tentar entregar o melhor trabalho possível. Pode ser que ele não consiga, mas eu sei que dedicação e boa vontade ele vai ter para isso. Este é o primeiro livro de uma série de 6 livros escritos pelo Frank Herbert. Depois da morte do autor, o filho dele continuou trabalhando nesse projeto. A primeira edição foi publicada em 1965 e de lá para cá influenciou muita coisa da cultura pop. Então existe muito a ser dito, assim, só pelas curiosidades e tudo que já foi feito por causa de Duna, já é muita coisa para se falar e eu não pretendo abordar isso por aqui. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu não pretendo gravar a Bíblia de Duna. Esse vídeo aqui vai ser no máximo a enciclopédia de Duna. Eu vou tentar compilar as informações mais essenciais a respeito dessa primeira edição e tentar entregar aqui um vídeo bem palatável a respeito do universo de Duna. Se você quiser um conteúdo mais aprofundado sobre o universo de Duna, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um podcast que eu acho que vai ser bem adequado para o que você precisa. Apenas tome cuidado, porque é difícil falar muito a respeito de uma obra tão grande sem entregar nenhum spoiler. Como este vídeo aqui é bem superficial, você pode seguir sem preocupações, porque eu não vou entregar nada que vá atrapalhar a sua experiência. Eu espero que com esse vídeo você consiga assistir o filme, entender bem o filme, ou ler o livro, entender melhor o livro, ou participar de uma conversa de bar a respeito de Duna. Então vamos começar. Neste livro, Frank Herbert criou um novo universo, com etnias, culturas, planetas, meio ambiente. No entanto, é notável que houve uma influência nos conflitos por causa de petróleo do Oriente Médio. Você pode ver, por exemplo, que os povos nativos dessa história se parecem muito com os povos do Oriente Médio. E esse mundo também tem o seu próprio calendário. Então, o ano 0 dessa história começa com os conflitos da Jihad Butleriana, que foi uma guerra dos humanos contra os computadores. E assim surgiu a filosofia de que não criarás uma máquina para imitar a mente humana. Dessa forma, todos os robôs e computadores foram substituídos por mentats. Um mentat é um processador de dados humano. Eles costumam tomar uma substância chamada suco de safo, que é um tipo de um energético entorpecente, e é a partir daí que a gente entende que neste universo o consumo de substâncias que alteram a consciência humana é liberada e tem um papel relevante nesta sociedade. E entre todas essas substâncias que alteram a consciência, a mais importante de todas é o melange. O melange é a especiaria que torna possível as viagens interplanetárias. Os navegadores das naves da Guilda Espacial consomem o melange para adquirir habilidades pré-cognitivas que torna possível guiar as naves de planeta em planeta. Então esses navegadores mutantes da guilda, eles são como os caminhoneiros do espaço que carregam a carga e os produtos do comércio de um lado para o outro. Então, como é o melange que torna possível essa movimentação de cargas pelo universo, isso movimenta a economia entre os planetas. E por causa disso,
Aquele que controla a especiaria controla o universo. E quem controla a especiaria é a Chuan. A Chuan é a maior empresa do universo. Ela é responsável pela produção da maioria das mercadorias que são movimentadas e comercializadas nos planetas. E o principal item do catálogo da Chuan é o melange. Então a Chuan atua como a Petrobras do espaço, que monopoliza a extração e o fornecimento do melange para que as naves possam navegar pelos planetas. Essa empresa funciona como um consórcio mercantil cujos sócios são a Guilda Espacial, o Imperador Padishah, a Landsraad e as Bene Gesserit. O Imperador Padishah Shaddam IV, da Casa Corrino, é o líder da Casa Imperial que governa o Landsraad. O Landsraad é um conjunto de casas nobres. Cada casa nobre, por sua vez, é formada por um clã de famílias aristocráticas que controlam planetas. E todos eles obedecem o imperador, porque o imperador é o dono dos Sardaukar. Os Sardaukar são os soldados exclusivos do imperador e eles são criados em um ambiente bem hostil e a mente deles é condicionada a serem fanáticos pela batalha. Então, ao mesmo tempo em que eles têm uma idolatria pela guerra, eles também desenvolvem habilidades de combate formidáveis. E por causa disso, todo mundo no universo teme ser atacado por eles. E em toda a casa nobre do Landsraad, toda aristocrata de respeito tem uma concubina Bene Gesserit, que normalmente atua como a mãe que vai parir o herdeiro daquela casa. O que a maioria dos personagens deste livro não sabem, mas nós que somos os leitores sabemos, é que as Bene Gesserits são muito mais do que incubadoras de Playboy. Elas são uma irmandade que treina a mente e o corpo das suas discípulas com um propósito clandestino de manipular geneticamente os filhos dos nobres para gerar o Kwisatz Haderach, que é o cara que vai unificar a vida, o universo e tudo mais. No Duniverse, as Bene Gesserit são conhecidas como as bruxas do espaço. O treinamento de uma Bene Gesserit é tão rigoroso que elas desenvolveram habilidades extraordinárias, que para muita gente é quase mágica, é quase inexplicável. Elas conseguem detectar quando uma pessoa está falando mentira e são detectores de mentira muito eficientes. Elas conseguem projetar a voz de uma maneira que faz com que a vontade dos outros se submetam às ordens dela. Elas possuem habilidades de combate corpo a corpo e conseguem se mover mais rápido do que o olho humano consegue captar. E o controle físico delas é tão absurdo que elas conseguem até definir o sexo do bebê que elas estão gestando. E isso é só o pacote básico de uma Bene Gesserit. Para ser elevada ao posto de uma Reverenda Madre, uma Bene Gesserit deve ingerir a água da vida, que é um veneno alucinógeno. E ela tem que ter um controle tão grande da própria química orgânica que ela deve usar o corpo dela para filtrar o veneno e regurgitar um alucinógeno. Se ela conseguir desenvolver essa habilidade e sobreviver à ingestão da água da vida, ela vai desbloquear a sua memória genética e se conectar com todas as gerações anteriores de Bene Gesserit, além de adquirir habilidades proféticas. E apenas uma Bene Gesserit tem uma chance de tentar passar por esse teste. Se um homem ingerir a água da vida, é morte na certa, a não ser que ele seja o Kwisatz Haderach. Nesse caso, ele vai sobreviver para profetizar a próxima Jihad. E é por causa dessa brisa do Kwisatz Haderach que as Bene Gesserit são as maiores futriqueiras do espaço. Elas não só fornecem concubinas para os aristocratas, elas também enviam missionárias para civilizações que são suscetíveis a superstições para implantar lendas e, dessa forma, ter um controle sobre as pessoas por meio da sua fé. E, finalmente, temos a Guilda Espacial, que é a empresa que monopoliza todo o transporte neste universo. Ou seja, tudo que a Chuan produz, quem transporta é a Guilda Espacial. Como se fosse uma espécie de Amazon do espaço que organiza todo o frete da galáxia. Ou melhor, das galáxias, no plural. É a Guilda Espacial quem cria os navegadores mutantes que são capazes de guiar as naves de planeta em planeta quando consomem um melange. Agora que nós já entendemos quais são as organizações que controlam a especiaria e controlam esse universo,
vamos começar a falar dos personagens e qual é o papel deles nessa história. Esse livro ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é Duna, a segunda, Muad'Dib, e a terceira, o Profeta. O que eu vou falar a partir de agora é mais referente às primeiras 2 partes, e eu vou falar apenas dos pontos mais fundamentais. Haverá muita coisa que eu não vou comentar, e eu não vou comentar de propósito, para não dar spoiler além do necessário, para não estragar a experiência de ninguém. Mas se você sentir falta de alguma coisa e quiser comentar aqui, eu peço, por favor, que tenham o cuidado de colocar um aviso de que o seu comentário tem um spoiler para não atrapalhar as outras pessoas. Então vamos seguir em frente. Para a gente entender todas as intrigas e conflitos de Duna, a gente sempre tem que lembrar que aquele que controla a especiaria controla o universo. E neste universo só existe um único lugar dentre todas as galáxias que fornece o melange. E esse lugar é o planeta Duna. Quem controla o planeta Duna controla a especiaria. Então comece a imaginar o quanto da atenção este planeta recebe do Imperador, da Landsraad, das Bene Gesserit e da Guilda Espacial. O nome oficial do planeta Duna é Arrakis. Ele é conhecido como Duna, ele ganhou esse apelido porque a maior parte da extensão de Arrakis é coberta de desertos de areia. Então se trata de um ambiente muito inóspito para se viver. E a partir deste ponto eu vou abordar a narrativa principal dessa história, que se desdobra ao redor da treta que existe entre 2 grandes casas da Landsraad, que é a Casa Harkonnen e a Casa Atreides. E essa narrativa principal começa quando o Imperador Padishah Shaddam IV determina que a Casa Harkonnen, que administra o planeta Arrakis há mais de 80 anos, se retire e dê lugar para a Casa Atreides passar a ser o administrador do planeta Duna. E essa troca determinada pelo Imperador inflama um desafeto que já existia entre essas 2 casas em gerações anteriores. O real motivo para o Imperador fazer essa troca é porque ele se sente ameaçado pela Casa Atreides. Porque ao longo dos últimos anos, a Casa Atreides tem se fortalecido muito. O exército deles tem crescido, eles têm ganhado cada vez mais popularidade dentro da Landsraad, e o Imperador teme que em poucos anos a Casa Atreides será capaz de derrubar a Casa Corrino e assumir a liderança da Casa Imperial. Mas o Duque Leto Atreides é o queridinho do universo, então o Imperador não pode simplesmente atacar ele diretamente. Por isso, ele utiliza dessa treta antiga que já existe entre a Casa Atreides e Harkonnen para tentar derrubar a Casa Atreides. E é aqui que você começa a entender como é que funcionam os jogos de intriga de Duna. Os personagens poderosos dessa história estão sempre tentando puxar o tapete uns dos outros, e todos eles precisam sempre ficar atentos à próxima jogada do oponente dele para que ele possa se defender e contra-atacar. E se isso parece Game of Thrones, Duna veio primeiro. Os Harkonnen logo percebem qual é a jogada do Imperador, mas eles concordam em ajudar o Imperador. Por quê? Manter a administração da Casa Harkonnen no planeta Duna é estratégico e dá muito prestígio e dinheiro e poder para eles. Mas veja bem, aqui eu já estou entregando tudo mastigado e digerido. Toda essa emboscada foi armada com muito cuidado e sutileza. A maioria dos personagens dessa história vão acreditar que os Harkonnen, e apenas os Harkonnen, são responsáveis pelos ataques à Casa Atreides. E são os principais envolvidos de toda essa trama, que é o Barão Harkonnen e o Duque Leto, que vão perceber primeiro o que está rolando. E são eles que vão ter que tomar decisões, considerando o que eles sabem e o que os outros não sabem. E isso não é um spoiler. Um dos recursos narrativos que o Frank Herbert usa é informar ao leitor o que vai acontecer para frente e pegar a atenção dele pela curiosidade de entender como é que isso vai se desenrolar. Então, desde a primeira página do primeiro capítulo, a Reverenda Madre Gaius Helen Mohiam, censora superiora das Bene Gesserit, vai bater na porta da Casa Atreides uma semana antes deles chegarem a Arrakis. E ela vai lá com o objetivo de aplicar o teste do Gonjabar, informar para a Lady Jéssica que ela já pode se preparando para ser uma fugitiva com a cabeça a prêmio e falar do Duque Leto como se ele já estivesse morto.
Antes de seguir em frente, eu vou listar aqui os personagens mais relevantes da casa Atreides, que são o Duque Leto Atreides, que é o líder da casa Atreides, a Lady Jéssica, que é a concubina Bene Gesserit, o Paul Atreides, que é o filho primogênito do Duque Leto com a Lady Jéssica e herdeiro da casa Atreides, o Thufir Hawat, que é o mentat da casa, e aí nós temos o Duncan Idaho, que é o espadachim de alta patente, o Gurney Halleck, que é o mestre de armas de alta patente, e o Dr. Yui, que é o médico Suki, que passou pelo condicionamento imperial e por causa disso ele é incapaz de tirar a vida de qualquer pessoa propositalmente. E estes personagens que eu listei para vocês, logo no início percebem que existe um traidor entre eles, porque começa a acontecer umas coisas estranhas, começa a dar defeito em algumas máquinas, começam a tentar matar pessoas, tem gente que aparece morta no lugar que eles vivem, então eles sabem que existe um traidor e o leitor sabe quem é o traidor por meio de diálogos dos personagens da casa Harkonnen, que é composta pelo Barão Harkonnen, que é o seu líder, pelo Peter DeVry, que é o mentat dos Harkonnen, pelo Glossu Raban, que é o sobrinho do barão, e ele é o cara que explora a mão de obra operária com um punho de ferro. E por fim, mas não menos importante, o Fei Giralta, que é o sobrinho favorito do barão e herdeiro da casa Harkonnen. Então, no primeiro capítulo, nós conhecemos o Paul Atreides, que tem apenas 15 anos, e no segundo capítulo, nós conhecemos o Fei Giralta, que tem apenas 16 anos. E a partir deste momento começa uma dinâmica entre esses dois personagens. Então, de um lado, a gente tem o Paul Atreides, que é o herói infalível. Ele recebe treinamento Bene Gesserit da mãe dele e também recebe o treinamento de táticas e estratégias de combate do Thufir Hawat, do Duncan Idaho e do Gurney Halleck. Então, de um lado, a gente tem o Paul Atreides, que é corajoso, sincero, boy magia, inteligente, honesto, infalível, imbatível. E do outro lado, a gente tem o Fei Giralta, que é cruel, ardiloso, traiçoeiro, desprezível, mimadinho, playboyzinho, padrãozinho, charmoso e colírio da capricho. E mesmo sem se encontrar ao longo das 620 páginas desse livro, a forma como eles são desenvolvidos, assim, né, como existe uma simetria entre a jornada que cada um dos dois segue, acaba criando uma rivalidade natural entre eles. Então, enquanto a casa Atreides tenta encontrar esse traidor que o leitor já sabe quem é, o Duque Leto vai ganhando a confiança dos Fremen. O povo Fremen é o povo nativo do planeta Arrakis. Eles são muito engenhosos e muito bem adaptados à vida no deserto. Eles levam um estilo de vida sustentável e desenvolveram ferramentas que ajudam a sobreviver a um ambiente hostil de Arrakis. E um exemplo disso são os trajes-estiladores, que são as roupas que os Fremen usam para regular a temperatura do corpo, tanto no calor quanto no frio, enquanto essa roupa coleta toda a água que é expelida pelo corpo deles, em forma de suor, urina e etc. Um dos Fremen que começa a confiar no Duque Leto é o Liet Kynes, que é um Fremen planetólogo a serviço do Império, responsável por fazer essa transição de administração no planeta. Mas, clandestinamente, ele é líder dos Fremen. No caso, os Fremen que são livres, porque também tem os Fremen que estão escravizados. E a confiança de um líder das tribos Fremen escondidas no deserto pode ser muito útil para preservar a linhagem dos Atreides. E essas tribos Fremen que se escondem no deserto, elas conseguem fazer isso de forma que as pessoas não saibam que eles estão lá por causa dos vermes de areia. Como assim? Pensa que o planeta Duna já é um lugar muito inóspito, já é um deserto. E ainda por cima, eles têm essas criaturas gigantescas, praticamente indestrutíveis, que atacam tudo que se move sob a areia. Esses vermes gigantescos que habitam os desertos de Duna atacam tudo que provoca uma vibração rítmica na areia. Então, qualquer motor de automóvel, até mesmo o caminhar de uma pessoa, atrai um verme e isso pode significar a morte. Então, toda a galera que mora em cidades protegidas por cadeias montanhosas ou formações rochosas acham que é impossível qualquer pessoa sobreviver no deserto fora dessas cidades. E por causa disso, os Fremen conseguem se esconder, porque ninguém consegue imaginar que existam tribos escondidas no deserto vivendo nessas condições. Mas como eu já disse, os Fremen são muito bem adaptados ao ambiente que eles moram. Então eles desenvolvem uma forma de andar sem ritmo
para evitar encontros inesperados com os vermes de areia. Mas eles também desenvolvem ferramentas que chamam os vermes de areia quando é conveniente, porque os Fremen desenvolveram até mesmo um método de montar esses vermes de areia e utilizar eles como meio de transporte ou como armas, conforme for necessário. Conforme profetizado pela censora superiora das Bene Gesserites, o traidor derruba as defesas da casa Atreides e eles são invadidos e massacrados pelos soldados Harkonnen. Duque Leto acaba sendo capturado e eventualmente morrendo. Logo em seguida, quem morre é o Dr. Yueh. Junto com outros 70 soldados, o Gurney Halleck consegue sobreviver, mas reconhecendo a derrota da casa Atreides, ele foge. O Duncan Idaho, ele dá a vida dele para que a Lady Jessica e o Paul Atreides consigam escapar. O Tufi-Hawat acaba sendo incorporado como mentat na casa Harkonnen, substituindo o Peter DeVry, que era o mentat anterior, que acabou morrendo durante este conflito. O Barão Harkonnen consegue convencer o Tufi-Hawat de que o traidor era a Lady Jessica, embora o leitor saiba que não era ela. Mas convencido disso, o Tufi-Hawat começa a ajudar a casa Harkonnen a perseguir a Lady Jessica e o Paul Atreides. Depois de um tempo, o Barão Harkonnen está convencido de que a Lady Jessica e o Paul já morreram no deserto. Mas ele não fala isso para o Tufi-Hawat para que ele continue trabalhando como mentat para a casa Harkonnen. Durante a fuga no deserto, a Lady Jessica e o Paul Atreides cruzam o caminho dos Fremen. E tudo dá certo, graças à lenda do Lisan al-Gaib. As missionárias Bene Gesserit inseriram na sociedade Fremen quando ainda era um povo primitivo. Essa lenda diz que o filho de uma Bene Gesserit será o Mahdi, o profeta que vai liderar o povo para o paraíso. Ou seja, segue o Mahdi que você vai chegar no futuro justo e glorioso. Rapaz, não é que essa lenda deu certo? O Stilgar, que é líder de uma das tribos Fremen, rapidamente aceita a Jéssica e o Paul Atreides para a tribo Fremen dele por causa disso. E é assim que o que restou da família Atreides encontram os aliados ideais nessa vingança contra os Harkonnen. Os Fremen também querem vingança contra os Harkonnen por causa do assassinato do seu líder Liet Kynes, que liderava as tribos Fremen num propósito de transformar o meio ambiente do planeta Arrax, organizando o armazenamento de água no subsolo de Arrax. E é também nessa parte da história que o Paul Atreides conhece a Shani, a filha do Liet Kynes, que vai se tornar o seu interesse amoroso nessa história. Então o Stilgar e a Shani simpatizam bem rápido com a Jéssica e o Paul, mas não é todo o Fremen que aceita eles nessa facilidade. Tem um cara que desafia o Paul a um duelo mortal para testar se ele é realmente um Mahdi. É claro que o Paul vence, o cara morre e o Paul acaba herdando tudo que o cara tem. Então, quando a Lady Jessica e o Paul Atreides chegam nas cavernas que abrigam a tribo do Stilgar, o Paul já tem a água e a esposa do defunto. E, para deixar bem claro aqui, neste universo, para os Fremen, água é moeda de troca. E é nessa hora que a gente é introduzido a Hara, que é uma personagem que era a viúva do cara que o Paul matou, e ela representa o Fremen médio. Então é por meio dela que a gente conhece um pouco da cultura e da rotina de vida dentro dessas cavernas. E aos 15 anos de idade, o Paul se torna o terceiro marido da Hara. E isso dá uma ideia de como funciona esse núcleo da novela. Então, para se integrar nesta tribo Fremen, o Paul precisa escolher 2 nomes. Um nome é um nome secreto que só os Fremen usam e o outro nome é um nome de guerra. Então, o nome secreto é Uzu, que significa a base da coluna, e o nome de guerra do Paul é Muad'Dib, que é o nome de um rato canguru do deserto que os Fremen respeitam muito por conta da capacidade que esse rato tem de se adaptar e sobreviver ao deserto. Por causa dessa escolha de nomes, os Fremen começam a ficar cada vez mais convencidos de que o Paul é o Mahdi que vai conduzi-los a este mundo prometido e maravilhoso. E a Lady Jessica também precisa se integrar nessa tribo. Logo que ela encontra o Stilgar e a galera dele, ele já explica que, em vez de tomar ela como esposa, ele prefere que ela seja a líder religiosa, que ela seja tipo uma saiadina da tribo dele.
Então a Lady Jéssica precisa passar pelo ritual para assumir o posto de Reverenda Madre, tomando a água da vida. Ela consegue sobreviver a esse teste e consegue purificar a água e distribuir o alucinógeno resultante para os Fremen. Porém, ela estava grávida do Duque Leto quando fugiu do ataque dos Harkonnen. E o feto que estava na barriga dela foi afetada por essa água da vida e acabou se conectando com seus ancestrais Bene Gesserit também. Então, a Lady Jéssica vai ter uma filha, que vai ser irmã do Paul Atreides, que vai ser a Santa Alia da Faca, que acaba nascendo como uma abominação, que é a alma e o intelecto de uma Bene Gesserit adulta que já se conectou com seus ancestrais por meio da memória genética, presa no corpo de um bebê. Então isso deixa toda a galera da tribo meio assim assustada com a forma como esse bebê se comporta. Imagina essa cena. Você olha para o berço e vê que o bebê está com uma taça de martini numa mão e um charuto na outra. Tá certo que não existe nem martini nem charuto nesse universo, mas dá para ter uma ideia de como esse bebê se comporta de uma forma estranha. De qualquer forma, isso é problema da Hara, porque é a Hara que acaba sendo a babá da Alia. Aliás, este é um dos exemplos de como o autor insere coisas que vão acontecer só no futuro. Então, enquanto a Alia ainda é um bebê bizarro, ele já começa a introduzir citações e a alcunha da Santa Alia da Faca e já deixa bem claro que isso é uma coisa que só vai se concretizar depois do final dessa história. Um bom exemplo disso são esses parágrafos que servem como uma forma de introdução de todos os capítulos do livro. Todas essas introduções de capítulos são escritos pela princesa Irulan, que é a filha primogênita do imperador Shaddam IV. Ela descreve nesses trechos passagens da vida do Muad'Dib como se ela fosse uma historiadora comentando, assim, muito casualmente, fatos que aconteceram no passado. Só que são fatos que aconteceram no passado que são comentados enquanto você ainda está lendo, enquanto essa história ainda é um presente para o leitor. Bem, uma vez integrados à tribo dos Harkonnen, a Reverenda Madre Jéssica e o Paul Muad'Dib começam a treinar os Fedaykin. Então lembra que o Paul tinha os tutores dele, o Tufi-Hawat, o Gurney Halleck, o Duncan Idaho. Então ele tem uma série de conhecimentos a respeito de estratégias de combate e até mesmo luta corpo a corpo, que ele aprendeu com os tutores dele, enquanto a Lady Jéssica tem os conhecimentos das Bene Gesserits. E é com essas informações que a Madre Superiora Jéssica e o Paul Muad'Dib começam a treinar os Fedaykin, que vêm a ser os soldados Fremen que eles vão usar para se rebelar contra os Harkonnen. Então começam a ocorrer ataques desses Fedaykin treinados pelo Paul contra os Harkonnen e começa a atrapalhar a extração do melange. E por atrapalhar a extração do melange, começa a atrapalhar as finanças dos Harkonnen. E o problema é que por causa do ataque à Casa Atreides, o Barão Harkonnen está devendo para metade do universo. Ele pegou os soldados Sardaukar emprestados do imperador e por isso ele deve algo ao imperador. Aliás, é por notar que se tratavam de Sardaukar disfarçados de soldados do Harkonnen que o Paul Atreides sabia que o imperador teve um dedo no ataque contra a Casa Atreides. Mas voltando, não só por causa do empréstimo de Sardaukar o Barão Harkonnen deve para o imperador, mas também pelo transporte dessas tropas, o Barão Harkonnen fez uma dívida imensa com a Guilda Espacial e a Chuan enfia a faca na hora de cobrar pelo melange. Então começam os ataques dos Fedaykin contra as operações dos Harkonnen e o Barão Harkonnen não faz ideia de que o Muad'Dib, o nome entoado pelos Fedaykin durante esses ataques, é na verdade o Paul Atreides que sobreviveu e passa bem. É nessa parte da história que o Frank Herbert começa a botar fogo no parquinho. E é por isso que eu vou parar de falar a respeito dessa trama por aqui. Sim, eu sei que faltou explicar o que aconteceu com Gurney e com Tufi-Hawat, mas eu vou deixar isso para vocês descobrirem de alguma outra forma. Mas antes de encerrar esse vídeo, cabe aqui algumas críticas. Em termos de ecologia e sustentabilidade,
Duna continua sendo uma obra muito à frente de seu tempo. Porém, em outros aspectos, essa história não envelheceu muito bem. Acho que a primeira questão problemática é o desenvolvimento dos personagens. Para começo de conversa, tudo é uma dicotomia muito grande. Os bons são infalíveis e os maus são o puro creme da perversidade. Então você tem, por exemplo, o desenvolvimento de um personagem como o Barão Harkonnen, que ele é mau por ser mau. E até mesmo as qualidades positivas dele são malvadas. Então toda a astúcia e inteligência que o Barão Harkonnen tem sempre é usada para prejudicar alguém e alguém inocente. Esse livro segue aquela filosofia de que o bom é branco, bonito, saudável, atraente, charmoso. Enquanto o Barão Harkonnen, que é o mal, ele é feio. Só que nessa descrição, nesse desenvolvimento de personagem do Barão Harkonnen, tem uma certa homofobia e gordofobia veladas. Por quê? O Barão Harkonnen, ele é tudo de ruim. Ele é descrito como feio, pedófilo, gordo e homossexual. Olha como é problemático o autor colocar essas características em um personagem que representa tudo que não presta. E é claro que o pacote não estaria completo se, além de homofobia e gordofobia, também não entrassem questões raciais. No caso, existem críticas muito fortes a essa história por conta do White Savior, que é o quê? Que você tem uma tribo como os Fremen, que são muito inteligentes, muito engenhosos, eles têm tudo o que eles precisam para dar certo. Por que que eles precisam de um estrangeiro branco para ser o líder deles? Sendo que eles têm a inteligência, eles têm tudo o que eles precisam para conseguirem prevalecer no que eles têm que fazer nessa história. Claro que eu gosto muito, assim, eu acho que tudo é muito empolgante, eu adoro toda essa saga desgraçada de reviravoltas do Paul Muad'Dib. Eu grito Muad'Dib, Muad'Dib, junto com os Fedaykin toda vez que ele ataca um Harkonnen, mas eu não consigo deixar de observar que isso é algo que precisa, no mínimo, ser conversado a respeito. Até mesmo as adaptações anteriores do livro Duna desconsidera completamente a diversidade étnica que existe entre os personagens. Tipo, eles são tribos baseadas no povo do Oriente Médio. O Denis Villeneuve, eu acho que ele acerta muito quando coloca uma atriz como a Zendaya para fazer a Shani, por exemplo. Mas se você for parar para ver o filme de 1984 do David Lynch, a Shani, que é uma moça do deserto, inspirada numa pessoa do Oriente Médio, é interpretada pela Shan Yang, que é branca. Você olha para aquela cena do confronto final do filme do David Lynch, você não vê uma pessoa que não seja branca em todo o elenco, de todos os lados da história. E no bônus problematizador, nós temos o arco das Bene Gesserit. Como é que o autor cria uma irmandade cheia de mulheres extremamente habilidosas, com, assim, força, inteligência, manipulação, elas conseguem se infiltrar em todas as casas da nobreza, elas conseguem manipular e controlar a política por tudo que é lado. Por que que elas precisam de uma versão masculina delas? Por que que o foco de todo o propósito delas nessa história é a busca do Kwisatz Haderach, que é o homem Bene Gesserit? Cara, elas precisam mesmo disso? Elas realmente precisam de um homem para serem realmente poderosas e fazer a coisa acontecer? Porque, olha, com tudo que elas têm, eu já acho que não precisa de mais nada. Mas, bem, né? Quem sou eu? Quem sou eu para contestar, né? E você, tá empolgado com esse filme que tá chegando? Você acha que faltou explicar alguma coisa nesse vídeo? Me diz aqui nos comentários. Curte, compartilha e se inscreve no canal se você gostou desse vídeo. Muito obrigada por me assistir até aqui e até a próxima!